Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e estamos aqui para mais um pós-jogo. Estamos aqui para falar de Santos 1, Corinthians 1, clássico alvinegro paulista que terminou empatado ontem na Vila Belmiro. Mas antes da gente falar de tudo o que aconteceu dentro dessa partida lá em Santos, eu preciso pedir para vocês encarecidamente que se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, hypem esse vídeo e, é claro, caso você não esteja com o sininho das notificações ativados, ative ele para que você sempre receba as notificações quando sair aqui os nossos novos conteúdos. Tranquilo, rapaziada? E, é claro, né, não se esqueçam de seguir o Loucos por Ti nas nossas redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo, para você ficar 100% atualizado de tudo que está acontecendo no Timão, de forma rápida e fácil. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos falar do empate ontem na Vila Belmiro. Que, para ser bem sincero, dentro das últimas partidas, foi o melhor jogo do Corinthians. A gente precisa dizer isso aqui. Tem uma característica importante dessa partida que faz o Corinthians ter feito pelo menos um primeiro tempo interessante. O segundo foi um horror, mas pelo menos o primeiro tempo interessante. Eu acho que esse time pode atingir um nível mais alto, é claro, mas ontem deu alguns sinais de que não é esse time horroroso que foi nos últimos 5 jogos anteriores. Mas vamos lá, vamos começar do início, né? Que é a escalação enviada a campo pelo técnico Dorival Júnior, né? Ele enviou a campo Hugo Souza no gol, como de praxe. Lateral direita com Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique completando a dupla de zaga. E na lateral esquerda, Matheus Bidu, aquele sistema defensivo padrão do Coringão, né? E no meio de campo, a gente tinha Ranielli, André Carídio e Breno Bidon. E aí, para mim, o primeiro acerto. Não ter Garro e Breno Bidon jogando juntos. Por aí, para mim, tranquilo, tá? Escolheram o Bidon, eu escolheria o Garro, mas escolheram o Bidon, tranquilo, de boa, tá? E passando para a dupla de ataque, a gente tinha a volta do Caio César e o Memphis Depay. Memphis que estreou, hein? O Memphis estreou na temporada, hein, senhores? O Memphis voltou a mostrar futebol no jogo de ontem. Mas, cara, sobre a escalação, né, para terminar e não perder esse fio, é isso, cara. Para mim, uma escalação boa, uma escalação muito boa. Só aí de não titular é o Caio César, que o Yuri voltando, o Yuri pega essa posição, mas o Breno e o Garro, cara, eu prefiro o Garro, tá? Mas tem muita gente que prefere o Breno. O Breno fez um final de ano muito bom jogando nessa posição. Então, cara, não tem problema. Hoje, Breno e Garro, né, pela má fase do Garro, né, porque o Garro, para mim, poderia estar entregando muito mais do que entrega, mas ainda entrega um nível interessante. Né, para mim, se o Garro tivesse 100%, seria Garro sem muita discussão, porque o Breno também está voltando de lesão agora, mas é um duelo muito parelho, são dois jogadores com muita qualidade. Então, qualquer um dos dois é bom, eu só não quero os dois jogando junto, porque para mim já ficou claro que não dá certo, e a gente vai falar disso mais para frente, né? Porque no segundo tempo o Dorival colocou os dois para jogar junto, e o segundo tempo foi mais desastroso ainda. Mas eu acho que da escalação padrão é isso, cara. Nossa dupla de zaga hoje titular é Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, as laterais titulares são essas. Então, cara, nada de erro. Para mim, a escalação tá corretíssima. Tá tranquilo, o André Carrilho voltando para o time, tinha o Matheus Pereira aí à disposição no banco, e a entrada do Caio César, que foi crucial para a vitória e para o Corinthians voltar a fazer um jogo interessante. Mas vamos lá, vamos falar do primeiro tempo. E por que, Gabriel, que você disse que o primeiro tempo foi tão interessante do Corinthians? Porque o Corinthians não tinha posse de bola. E eu acho que já ficou claro que o estilo de jogo do Corinthians de Dorival Júnior é um estilo de jogo que não contém posse de bola. Quando o Corinthians tem a posse de bola, são os jogos onde o Corinthians joga pior. Gabriel, contra o Atlético Paranaense, o Corinthians não teve a posse de bola e fez um mau jogo. Sim, por quê? Porque a pressão do Atlético Paranaense estava muito bem encaixada e a nossa saída de bola estava péssima. Ontem, a pressão do Santos não estava tão bem encaixada. E a saída de bola do Corinthians estava interessante, até a hora da entregada do Gabriel Paulista, mas de resto
Tava interessante a saída de bola. E o Corinthians estava tomando uma pressãozaça do Santos no início do jogo. Porém, a gente não tinha posse. E aí, a gente está jogando a nossa melhor característica, que é a transição em velocidade. Um time que sai muito bem no contra-ataque. Nosso gol surge de que forma? No contra-ataque. O André toca para o Caio César consegue driblar o primeiro defensor do Santos, o Memphis passa com uma bala lá no canto esquerdo, né? O lançamento vai para ele, ele até perde um pouco a passada, mas os dois zagueiros do Santos são completamente horríveis. Ele dribla com muita facilidade e faz um golaço para abrir o placar na Vila Belmiro. Se você está olhando o jogo, você achava que o Corinthians ia sair perdendo, porque o Santos estava pressionando, estava dificultando a saída, mas o Corinthians até estava tentando sair, mas estava perdendo a posse. Mas não na frente da área, naquela região mais perigosa, um pouco mais para frente, ali no meio de campo, já mais ali no pé do Bidon, até no Caio César, que estava perdendo alguns lances e tudo mais ali na frente. Então, o Corinthians estava sendo pressionado, mas a pressão do Santos não estava tão bem encaixada assim. E aí, com o Corinthians conseguindo sair, o contra-ataque estava se abrindo, porque o Santos estava bem em cima, estava querendo mandar no jogo, estava com a posse de bola. E aí é o motivo que o Corinthians mais gosta. O Corinthians não ter a posse de bola hoje não é preocupação, porque hoje o estilo de jogo é transição rápida. E é aí que eu coloco no ponto, né, e toco nessa tecla do Caio César. O Caio César ele foi crucial para o sistema de jogo do Corinthians voltar a funcionar. Por quê? Porque a gente tinha um cara de velocidade e movimentação do lado do Memphis. Um cara jovem que tem muita movimentação. É claro, se movimenta menos que o Yuri, porque o Caio César fica mais aberto na ponta e tudo mais. Ele não muda de lado, ou coisa do tipo, não vem fazer o pivô. Mas é um cara de velocidade e um cara que trouxe profundidade para o Corinthians. Trouxe puxada de marcação. E aí você percebe, o Memphis fica mais à vontade no jogo. O Memphis vem buscar a bola. O Memphis vem fazer o pivô. O Memphis vem trabalhar a bola no meio de campo. Depois que o Corinthians abre 1-0, o Corinthians melhora no jogo. Porém, minutos depois, tem a entregada do Gabriel Paulista. E a realidade, gente, é que o Santos só empata o jogo ontem porque o Corinthians entregou o gol para o Santos. Cara, o Santos fez um jogo pior do que o do Corinthians no segundo tempo, tá? Que foi o horroroso dos dois. E no primeiro tempo, depois que sai o gol do Corinthians, o Santos desmorona, gente. O Santos fica assim, a ver navios. E o Corinthians tem mais duas chances. Uma no escanteio cobrado pelo Memphis, que o Gustavo Henrique cabeceia, e o Brazão faz uma senhora defesa. E outra, numa jogada muito trabalhada lá do lado esquerdo, toque de peito do Bidon, negócio bonito. O Bidu encontra o Memphis de costa gira, olha o outro lado, dá no Mateuzinho toca no Caio César, que dá uma ciscada pro pé esquerdo, dá um tapa de pé canhoto, e o Brasão faz outra linda defesa. Mas o final do primeiro tempo foi todo do Corinthians. Todo, tá? O Corinthians terminou o primeiro tempo muito, mas muito bem. Sendo bem sincero, o primeiro tempo não merecia terminar 1-1. O primeiro tempo merecia terminar com o Corinthians vencendo. O Brasão evitou duas possibilidades de chance. E o gol do Santos é uma entregada. É um erro do Gabriel Paulista, que para mim, nesse momento, é o melhor zagueiro do elenco. É um cara que tem sido muito confiável. Tá? O Gustavo Henrique sempre mantendo um bom nível de atuação, claro, mas o Gabriel Paulista vem se destacando demais. Eu não esperava um erro desse do Gabriel Paulista, mas aconteceu. Aconteceu o erro e a bola caiu no pé do Gabigol, cara a cara com o goleiro, sem marcação. Não teve muito o que a gente fazer, não teve muito o que o Hugo, né, fazer. Até ali o Hugo fazia um grande jogo, né? Tinha feito ali algumas defesas importantes no inicinho ali de pressão do Santos, né, algumas chegadas perigosas, teve só um chute de fora, na verdade, perigoso, nem tanta coisa assim, mas o Hugo tinha feito uma grande defesa. O lance do Gabigol é muito complicado, você tem que tentar adivinhar o canto, ele tentou adivinhar o canto e pegar com o pé, o Gabigol, um grande atacante, né, tudo bem que a fase dele não é das melhores, mas um grande atacante, dificilmente ia desperdiçar aquela possibilidade. E não desperdiçou, o primeiro tempo terminou 1-1, mas com o Corinthians melhor. Tá? O Corinthians merecia estar vencendo após o fim da primeira etapa. E o segundo tempo, cara, o segundo tempo é uma loucura, né? Aí o Santos percebe que não dá para ficar pressionando lá em cima. Na verdade, acho que nem é questão de perceber, é questão de cansaço mesmo, questão física, né? O Santos não ia conseguir continuar pressionando. E aí deu a posse de bola para o Corinthians. E a gente toca naquela tecla de novo. Corinthians com posse de bola é problema. Corinthians tropeça na própria perna.
Corinthians se autocomplica no jogo quando tem a posse, porque tem mais posse de bola e não consegue. Simplesmente não consegue criar, cara. É uma dificuldade de criação absurda. E o Santos batendo pra dedéu. Se o Santos terminasse o jogo de ontem com 11 atletas em campo, seria uma loucura, tá? O Flávio Rodrigues de Souza. Porque o Lua Pérez, gente, ele fez hora extra no campo. Ele tá batendo desde o início do segundo tempo. Ele foi ser expulso, né, com os 2 amarelos em sequência, lá para os 80 e poucos minutos de jogo. E o cara tava batendo o segundo tempo inteiro. Uma loucura. O Zé Ivaldo levantou o Memphis no primeiro tempo umas 3 vezes e o juiz não deu cartão amarelo. Então, assim, uma loucura, tá? Um juiz que permitiu bastante entrada forte, tá? Bastante entrada forte. Então, para mim, não fazia tanto sentido o que ele está permitindo. É claro, faltinhas besta, não acho que tem que marcar. Acho até que ele foi bem. Agora, umas faltas firmes dos zagueiros do Santos que não foram advertidos. Né? O Caio César deu uma entrada firme logo no começo do jogo. Não, não foi isso, né? Ele tomou amarelo porque ele entrou de volta do campo sem ser liberado. Mas ele deu uma entrada forte em quem que foi? Que ele deu uma entrada forte na ponta aqui. Não me lembro. E ele não tomou amarelo também. Então é nesse ponto que eu queria tocar. Né? Então, um árbitro que permitiu muita entrada firme, né? Marcou algumas faltas bem bobas, né? E as entradas firmes muitas vezes nem falta ele marcava. Então, um árbitro, como sempre, né? Sem muito critério. Mas voltando aqui ao ponto do segundo tempo, o Corinthians com a posse de bola é um Corinthians que não joga bem. É um Corinthians que tenta, toca e não consegue criar nada, tá? Mesmo com o Memphis aparecendo mais, o Memphis saindo mais da área, né, para participar do jogo, mesmo assim não consegue criar nada. Eu disse ontem, né, na minha visão, que o Memphis é um dos melhores em campo e fez literalmente o seu melhor jogo até aqui em 2026. Saindo da área, sendo participativo, querendo buscar jogo. Tá? Foi o jogo mais interessante do Memphis na temporada. Tá? A entrada do Caio César foi muito importante, porém, o segundo tempo, o Corinthians com a posse, vira aquele futebol modorrento. E do outro lado, gente, um time com muitas limitações. O Santos tentou jogar em saída em contra-ataque nesse segundo tempo. Só o Neymar errou uns 4 a 5 passes, tá? Só o Neymar, uns 4 a 5 lançamentos. Aí, não era o Vojvoda, né? O auxiliar do Vojvoda tira o Gabigol, que para mim era o melhor jogador do Santos em campo, facilitou mais para o Corinthians. Aí o Santos tem a expulsão do Lua Pérez. Claro, no final do jogo, sim, mas no final do jogo. Aí teve a lesão do Vinícius Lira, o Santos terminou o jogo com 9 jogadores. E mesmo assim, o Corinthians não conseguiu criar nada. Claro, né? O Corinthians também tinha 10 em campo, porque você ter o Pedro Raul e não ter ninguém é a mesma coisa. É um absurdo o Pedro Raul tá recebendo oportunidade, gente. É uma loucura. O cara não domina uma bola, o cara é uma pedra. O cara é uma pedra. Você chamar ele de cone é uma vergonha pro cone. Você chamar ele de pedra é uma vergonha pra pedra. Ele é horroroso. Ele não serve pra nada. Pedro Raul é um inútil em campo. Então, cara, a gente tinha 10. Vamos dizer que terminou 9 contra 10 o jogo, porque ter o Pedro Raul ou não muda porcaria nenhuma. O Corinthians até chegou com algumas oportunidades, né? Cruzamento da área, mas a bola passava direto. O Kaique também entrou nesse segundo tempo, entrou até que tentando ali pelo lado esquerdo, mas mais errou do que qualquer outra coisa. Né? Não dá para dizer que ele entrou tão bem. O Garra entrou no lugar do Caio César, que para mim não fez sentido nenhum, tá? Entrado no lugar do Caio César. Sim, ele sentiu, tá? O Caio César sentiu por conta de estar voltando agora, não sentiu lesão nem nada disso, mas sentiu cansaço físico, né? Óbvio, ficou muito tempo de fora, então tudo bem ele ser substituído, mas eu não entendo por que o Garro não entrou no lugar do Caio César, né? Foi o Kaique que entrou no lugar do Caio César, o Garro entrou no lugar do André, que a substituição acabou sendo contrária. Né? O André ontem não fez um jogo tão interessante, tá? Mas como eu sempre digo, não gosto de Rodrigo Garro e Bidon juntos. Não gosto, não consigo gostar, os dois ocupam a mesma faixa de campo, porque o Dorival enxerga o Bidon como um meia. Então ele quer jogar com 2 meias para ver se o time cria mais. Mas na verdade os dois se atrapalham. Os dois acabam trocando de posição em vários momentos e não conseguem criar. E o Corinthians fica com esse futebol modorrento.
O Alan entrou no lugar do Carrilho um pouco depois, né? O Carrilho, para mim, fez um jogo interessante ontem. Ainda tem uns passes do Carrilho que me estressam, às vezes a lerdeza dele me estressa um pouco também, mas ontem fez um jogo interessante. O André Carrilho, o Alan entrou bem. Entrou ali para também conter alguns contra-ataques do Santos, entrou de novo bem o Alan. Pedro Raul, né, cara, é inútil a entrada do Pedro Raul, ele entrou no lugar do Ranieri e nem tocou na bola. Pra você ter uma noção, eu acompanho as estatísticas pelo Flash Score, né? O Pedro Raul está sem nota, tá? O Pedro Raul está sem nota porque ele nem tocou na bola. Para você ver como ele é um inútil. Tudo bem, Gabriel, ele entrou aos 90 minutos, mas o juiz deu mais 9 de acréscimo. Em 9 minutos, o centroavante, com o Corinthians cruzando bola na área, o centroavante de 1,95 de altura, não conseguiu nem sequer tocar na bola. Então é vergonhoso, mais uma atuação patética e que, para mim, vai ficando claro que ele não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Mas, né, o Dorival continua colocando. Então, para resumir o jogo de ontem, é um jogo quando o Corinthians não teve a posse e o Santos, que é um time bem desorganizado, tentou pressionar em cima, o Corinthians se aproveitou dos contra-ataques e terminou o primeiro tempo muito bem, mesmo sem contra-ataque, tá? Com a movimentação do Memphis, do Caio César no ataque, o time começou a jogar futebol, começou a ser o Corinthians que a gente conhece, que sabe jogar em contra-ataque e também sabe criar ali uma jogada ou outra com a bola no pé, né? A preferência é o contra-ataque, é a jogada em velocidade, se aproveitando da movimentação do Yuri, que ontem não era o Yuri, mas era o Caio César, né? É a transição rápida, mas também sabe criar alguma coisa. E criou a chance com o Gustavo Henrique de bola parada e o outro chute do Caio César, que foi uma defesaça do Brasão, uma jogadaça do Corinthians, numa toqueira danada, movimentação do Memphis. Jogou. O primeiro tempo foi bom. Agora, no segundo tempo, quando teve mais posse de bola que o Santos, meu Deus, um marasmo. Time lerdo, o Memphis claramente cansou também fisicamente, já não estava se movimentando tanto. O Garro e o Bidon entram juntos e aí começam a bater cabeça, o time não consegue criar nenhuma chance tão mais perigosa, né? O Corinthians não conseguiu criar mais chance perigosa contra um Santos, gente, que é muito desorganizado, né? O sistema defensivo do Santos é quase uma peneira. É um time muito fraco e o Corinthians acabou, na minha visão, cedendo um ponto para o Santos ontem, tá? Porque se não é entregado o Gabriel Paulista, o Santos provavelmente não faria gol na gente ontem, tá? Time muito desorganizado, muito mais problemas do que o nosso, né? Então, ontem para mim ficou bem claro isso. É claro, diferente do que foi no Paulista, que foi um amasso do Corinthians e o empate foi totalmente injusto, ontem não foi um amasso, mas o Corinthians se mostrou mais organizado do que o Santos. Não foi um jogo, que jogaço do Corinthians, tinha que ser uma goleada como foi no Paulista. Não. Foi um jogo melhor do Corinthians do que os últimos 5 e também melhor do que o Santos apresentou. Não foi nada demais. Um jogo, nossa, que absurdo. O Corinthians tem empatado. Não, não é um absurdo, porque é clássico que é assim. É quem aproveita melhor as oportunidades. E o Santos aproveitou a oportunidade que teve. O Corinthians teve outras duas, acabou parando no Brasão. Até aproveitou, mas parou numa grande atuação do goleiro do Santos. Então, é isso, cara. Né? Clássico é isso. Por mais que a gente não tenha jogado o melhor futebol do mundo, eu acho que a gente foi melhor. Principalmente no primeiro tempo, tá? Depois que a gente faz 1-0 ali, mesmo com o empate, a gente foi melhor, terminou melhor o primeiro tempo. Agora, o segundo tempo é um segundo tempo do Corinthians que enfrentou o Coxa, o Novo Horizontino. É o Corinthians lento, o Corinthians que demora para atacar, o Corinthians devagar. Isso me incomoda demais, tá? E acabamos aí saindo apenas com um pontinho lá da Vila Belmiro. Antes da gente falar um pouco do extracampo, que eu quero também entrar nesse ponto, né? Eu estava até me esquecendo, que estão já falando em demissão do Dorival, que eu acho uma loucura. A gente vai para as notas. Para você que está acostumado, né? As nossas notas são diferentes. Para você que não está acostumado, eu explico para vocês. As nossas notas não são de 0 a 10. A gente elege aqui o melhor da partida, quem foi bem, quem foi ali regular, quem foi mal, quem foi péssimo e quem foi o péssimo dos péssimos, né? Ou seja, o pior da partida. Começando com o Hugo Souza, cara, o gol não é culpa dele, né? Longe disso, do gol ser culpa dele, né? No momento que o Santos estava fazendo pressão, como eu disse, ele foi importante ali com uma defesa ou outra, tá? Passou, como sempre, aquela segurança padrão Hugo Souza, foi dar uma partida boa pro Hugo, porque eu acho que ele não tinha mesmo o que fazer no gol, quando a bola foi no alvo,
ele foi bem. E se você for ver depois do jogo, nem com o uniforme sujo o Hugo Souza estava. De tão, assim, inoperante que foi o ataque do Santos, né? Só trouxe perigo naqueles primeiros 15 minutos. De resto, nada demais, né? O Mateuzinho ontem, gostei da partida do Matheus, tá? Gostei bastante da partida do Matheus ontem. Eu já percebi que quando o André Carrilho joga pelo lado direito, né, por ali, o Matheus ele se sente mais à vontade. Eu vejo que o Matheus se solta mais quando o Carrilho está jogando por ali. Eu vi o Matheus ir muitas vezes para o ataque porque confia na cobertura do Carrilho. Quando tem outro atleta por ali, eu vejo um pouco pregado o Mateuzinho no sistema defensivo. A gente precisa que o Mateuzinho suba mais. Quando tem outro jogador, o Mateuzinho sobe mais ou menos até a linha do meio de campo, aí ele volta e tal. Quando tem o Carrilho, não. O Matheus passa como um ponta para dar opção para o Carrilho. Inclusive, a jogada do Caio César tem um Mateuzinho muito aberto do lado do Caio César. Quase 2 pontas ali por aquele lado. Então, assim, eu vejo que o Mateuzinho se solta mais. A gente precisa dele ofensivamente. Foi um jogo com muito cruzamento errado? Foi. Foi um jogo que ele deu um chute quase fora da Vila Belmiro? Foi. Mas eu percebi o Mateuzinho mais solto no campo. Isso é importante. Eu vou dar um jogo regular. Eu espero, obviamente, que o Mateuzinho seja ainda mais participativo. Mas nos últimos jogos eu vi ele meio acuado. Ontem não. Eu vi o Mateuzinho solto, o Mateuzinho querendo o jogo. Então, na verdade, eu vou dar nem regular. Vou dar uma partida boa. Se ele desse um cruzamento melhor ainda, se ele cruzasse melhor ainda, quando gerasse uma chance clara de gol, seria até melhor. Mas eu vou dar uma partida boa aqui pro Mateuzinho. O Gabriel Paulista, cara, ele vai ficar com uma nota ruim pela entregada, tá? Pela entregada, ele vai ficar com uma nota ruim. Não acho que a partida dele tenha sido tão horrorosa, mas ele vai ficar com uma nota ruim pela escorregada na hora do gol, pela entregada do gol do Santos, que acabou custando 2 pontos na tabela a mais para o Corinthians. Então ele vai ficar com uma nota ruim, o Gabriel Paulista. Não que a atuação como um todo tenha sido ruim, mas a entregada, obviamente, joga a nota dele lá para baixo. O Gustavo Henrique, eu achei o Gustavo Henrique regular, como sempre. Fazendo um arrozinho com feijão, tudo mais, então vai ficar com uma nota regular o Gustavo Henrique. O Matheus Bidu fez diferente do Mateuzinho. Eu senti o Bidu um pouco mais acuado ontem. Não sei o porquê, mas eu senti o Bidu subindo um pouco menos. Ele participava, sim, é claro, às vezes, mas eu vejo que tem jogo que o Bidu participa muito mais. Ontem não foi aquele jogo tão ofensivo do Bidu. Foi um jogo onde ele se preocupou bastante com o setor defensivo. Pelo que parece, não subiu tanto. Então vai ficar com uma nota aqui regular o Matheus Bidu, tá bom? No meio de campo, o Ranieri, cara, fez um jogo arroz com feijão, não errou na saída de bola, por incrível que pareça, então vou dar uma nota regular também para o Ranieri. Foi um jogo espetacular, mas fez ali o arrozinho com feijão, tá interessante, vai ficar com uma nota regular. Breno Bidon, no primeiro tempo gostei do Breno, nos momentos em que o Corinthians teve ali uma posse ou algo desse tipo, a bola passou pelo pé dele e uma das chances, né, que foi o chute do Caio César, surge com o Bidon dando um passe de peito muito lindo lá em cima. Teve uma jogada também pelo lado esquerdo, que acabou não gerando em nada, mas que ele deu um baita passe para o André passar em profundidade. Então vou dar uma partida regular também para o Bidon, espero mais dele, é claro, mas não foi uma partida tão ruim como tinha vindo sendo as últimas, né? Tava sendo partidas bem abaixo. Ontem ele fez uma partida mais interessante, então vai ficar com uma nota regular. O Carrilho, gostei da partida do Carrilho. Ele ainda tem uns passes que me incomodam, né? Que é um passe meio fraco, demora para chegar no adversário, mas é participativo e ele é muito importante para a liberação do Mateuzinho. Quando a gente tem o Mateuzinho sendo liberado pelo lado direito, a gente ganha mais espaço. Então eu vou dar uma nota aí boa para o Carrilho. Acho que foi o melhor jogo do Carrilho na temporada até aqui. O André, como eu disse na análise do jogo, fez uma partida abaixo. Tá? Fez uma partida abaixo, já não tinha ido tão bem contra o Coxa. Ontem eu senti ele meio apagado, ele perdendo algumas divididas. Como eu disse no vídeo do pós-jogo contra o Coxa, eu espero que a não ida para o Milan, todo esse estresse da negociação, não tenha afetado o André. Eu acho que ele pode ser mais participativo, ele pode ser mais interessante para o esquema tático. Ontem ele participou pouco, na minha visão, então eu vou dar uma nota ruim para o André. Tá? Acho que nem regular ele foi ontem. Acho que ele ficou devendo sim. E a substituição dele eu nem reclamo. Eu acho que você colocar o Garro que é o erro. Talvez
né? Talvez, assim, você ter tirado o Bidon e colocado o Garro, ter colocado o Matheus Pereira para voltar ali no lugar do André, seria mais interessante ao meu ver. Mas ele fez o contrário, acabou tendo Garro e Bidon juntos, e aí ficou nessa, né, senhores? Mas é isso. Né? O André vai ficar com uma nota ruim, não gostei tanto do jogo dele. Caio César, para mim, melhor em campo. Tava ali em dúvida entre ele e o Memphis, mas para mim ele é melhor em campo. Por quê? Porque ele dá assistência para o gol, ele cria uma outra chance muito perigosa e vai muito bem na questão de movimentação. O Corinthians faz um primeiro tempo interessante porque tinha o Caio César ali, agudo, indo para cima, criando chance. Então gostei muito do Caio César, ele deu dinâmica para o ataque do Corinthians. Você vê que ele sai no segundo tempo, ele estava cansado já no segundo tempo, claramente, o time caiu mais de rendimento, porque não tinha essa movimentação. Com ele e o Memphis cansados, o time perdeu essa movimentação. O time ficou lento para atacar. E aí, mesmo tendo a posse de bola, ficou devagar. Virou aquele futebol do Corinthians contra o Novo Horizontino que eu citei. Aquele futebol lento, modorrento. Para mim, melhor em campo ontem, Caio César. E o segundo melhor em campo, Memphis Depay. Como eu disse, para mim, um jogo muito interessante. Voltou a atuar no nível muito bom. No segundo tempo, caiu de rendimento. Para mim, poderia ter sido substituído porque não conseguia criar mais nada, não conseguia ser tão participativo no jogo. E aí acabou se perdendo. Né? Se o segundo tempo dele fosse melhor, ele poderia ter sido o melhor da partida. Acho que o segundo tempo ele ficou devendo em questão de movimentação, muito pelo cansaço, pela fisicalidade do que por qualquer outra coisa. Mas ontem foi a estreia do Memphis. Podemos dizer que ele estreou ontem, não só por conta do gol, mas porque ele foi participativo, ele saiu da área, ele se movimentou. É uma crítica aqui que a gente tem feito para o Memphis nos últimos jogos. O Memphis muito parado. Quando a bola chega nele, ele apanhava da bola. Ontem não. Dominando, vindo para o meio de campo, girando a bola de costa, virando o jogo, não errando passe de meio metro. Então ontem foi um Memphis interessante. Um Memphis que estava, assim, vivo no jogo. Não é aquele Memphis morrendo. Era um Memphis participativo. E é isso que a gente precisa. A gente tem que ter o Memphis participando. E ontem ele fez um bom jogo. Vai ficar com uma nota boa. Tá bom? Para a galera que veio do banco, eu vou dar uma nota regular para o Kaique, acho que tentou, mas errou mais do que acertou. O Rodrigo Garro, cara, sendo bem sincero, não conseguiu fazer tanta diferença. Como eu disse, ele e o Bidon, para mim, não dão certo juntos, eles acabam se atrapalhando e o Garro não conseguiu ser tão participativo, vai ficar com uma nota ruim. O Alan vai ficar com uma nota regular, porque fez o arrozinho com feijão ali no lugar do Carrilho. E o Pedro Raul vou deixar sem nota, porque é uma vergonha para a nota o Pedro Raul estar na nota. A categoria péssimo dos péssimos nem quer ter o Pedro Raul por ali, porque seria uma vergonha para essa categoria de pior em campo, né? E antes da gente encerrar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre o extracampo, porque tá rolando um burburinho do Dorival, né? Rolando um burburinho aí que o Dorival está sendo analisado, que a derrota para o Curitiba pressionou o treinador. E, gente, me desculpe, a diretoria do Corinthians, nesse momento, 16 de março, tá? Segunda-feira, estar pensando, cogitando demitir o Dorival é uma loucura. É uma doideira, tá? É uma loucura completa. Um treinador que conseguiu ganhar a Copa do Brasil, que trouxe, querendo ou não, uma formatação de jogo muito interessante, que criou-se um sistema defensivo. Você lembra do Corinthians do Ramon Dias? Tomava gol todo jogo, gente. O Dorival chega, o time começa a não tomar gol. O time foi tomar gol na Copa do Brasil na semifinal. O resto do campeonato a gente não tinha tomado gol, gente. Então, assim, calma, tá? Calma. Todo treinador, todo time passa por estabilidade. Concordo que ele não achou uma formatação de jogo sem o Yuri Alberto, sem ter um atacante de movimentação do lado do Memphis. Isso já ficou claro, porque ontem teve e o time já jogou melhor. Mas não é, nossa, terra arrasada, acabar com o trabalho. Não é assim que funciona, senão a gente vai ficar nessa mesma. A gente vai ficar nessa mesma. Porque o time faz 5 jogos ruins, já tem gente pedindo a cabeça do técnico. Isso não existe, gente. A derrota para o Coxa é vergonhosa? Ela é vergonhosa. Mas você cogitar demitir o Dorival Júnior hoje, não existe. Me desculpe, gente, não existe. E aí tem a questão do Tite, né? Porque o Tite livre no mercado é um problema para o Corinthians. Porque a pressão no Dorival, na minha visão, vai subir. Tá? Vou ver se eu gravo um vídeo durante a semana para falar do Tite livre no mercado e como isso muda o Corinthians. E para mim afeta o trabalho do Dorival.
Eu não vou falar tanto aqui porque eu vou falar, então, no vídeo durante a semana. Sobre o vídeo da coletiva do Lingard, galera, eu não tive tempo para ver a coletiva do Lingard ainda, tá? Por isso que eu não fiz vídeo nem nada sobre a coletiva do Lingard, né? Então, acho que vai ficar passado, eu vou acabar nem fazendo. Mas eu não tive tempo mesmo para ver aí a coletiva do Lingard nesses últimos dias, beleza? Por isso que não saiu o conteúdo. Mas o do Dorival e do Tite, eu prometo que eu falo. Eu prometo que eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre a minha preocupação do Tite estar livre no mercado. Uma preocupação que gera em mim. Porque se o Dorival já está pressionado, com o Tite no mercado, então, meu Deus, né? Porque o Tite está livre no mercado para o Corinthians é um pesadelo. Que mesmo que ele esteja trabalhos ruins, a gente sabe, todo presidente que viveu ali 2012, 15, com o Tite treinando o time, 11, né? Ali aqueles 2 campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundial e tal. É óbvio que tendo o Tite no mercado já fica todo oriçado para trocar de técnico, para tentar contratar o Tite. Eu acho que agora é loucura. Nesse momento é uma doideira completa cogitar demitir o Dorival para qualquer técnico, tá? Para qualquer treinador, qualquer um. Eu acho uma loucura. Eu talvez só trocaria pelo Renato Gaúcho, mas é talvez. Eu nem cogito o Felipe Luiz porque eu acho que ele não vai assumir nenhum clube brasileiro. Tá? Mas a gente sabe, o Tite livre no mercado é uma preocupação, vou fazer um vídeo completo sobre isso, beleza? Mas a minha opinião sobre demissão de Dorival é uma loucura. Essa é a minha opinião. Cogitar demitir o Dorival agora é loucura. É doideira completa, beleza? Então essa é a minha opinião, não podia deixar de falar sobre isso antes de terminar o vídeo. Então vamos encerrar por aqui, né, rapaziada? A gente volta na próxima sexta-feira, né? Porque o Corinthians joga dia 19, né? Joga quinta-feira, dia 19 de março. Então a gente só volta na próxima sexta-feira. Na verdade, não. A gente volta quarta. A gente volta quarta com o vídeo do Tite e do Dorival. Tava esquecendo aqui já. A gente volta quarta. Quarta-feira sai aqui o conteúdo para falar do Tite livre no mercado e como isso afeta o trabalho de Dorival Júnior. Beleza, rapaziada? Mas eu vou finalizar por aqui. Peço mais uma vez encarecidamente a todos vocês que sigam o Loucos por Ti em todas as nossas redes sociais, tanto TikTok, Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. E claro que vocês não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui embaixo, hypar esse vídeo, compartilhá-lo, para que cada vez mais a comunidade aqui do nosso canal cresça e seja ainda mais participativa no nosso chat, né, para ter aquela discussão sadia sobre Coringão. Beleza, rapaziada? Até então, quarta-feira, a gente vai se falando. Valeu, fui, tchau, vai Corinthians!